Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 10 de abril de 2023, oitava de Páscoa, segunda-feira. Oitava de Páscoa. O que isso significa para nós? São 8 dias que nós vamos viver o domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição. Então, é como se fosse um único dia. Nós vamos ver também que toda a liturgia, toda a palavra que nós vamos guardar nesses dias e analisar nesses dias, trata-se da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Oitava de Páscoa. Vamos viver intensamente esses 8 dias, refletindo no que realmente aconteceu. Não foi só uma ressurreição comum, onde o Senhor renasce, né? Assim comparado com o que aconteceu com a ressurreição de Lázaro, por exemplo, que ele volta à vida, mas depois ele morre. Então não é nada disso, não podemos comparar. Nós vamos ver nesse 8 dias que nós estamos falando da passagem, daquilo que acontece. O Senhor ressuscita em glória, em verdadeira glória. Nós estamos diante do Senhor, do Deus que se fez homem, habitou no nosso meio, foi morto, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e está agora sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Então, nós estamos aguardando pela fé, no nome do Senhor Jesus, pela igreja do Senhor Jesus, o dia do julgamento final. Então nós temos que ter fé no nome do Senhor Jesus. É isso que nos fala o responsório de hoje. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me nesse tempo de dificuldade. Guardai-me, Senhor, nesse vale de lágrima. Enquanto estamos aguardando a segunda vinda do Senhor Jesus, nós confiamos em Deus, porque em vós nos refugiamos. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois o Senhor. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Santo do dia, Santa Madalena de Canossa. Nós estamos falando aí nos anos 1740 e 1820 mais ou menos. Então nós estamos falando após a Revolução Francesa, num tempo aí de Napoleão Bonaparte, né, que está ali dominando toda a Europa. Então, nesta realidade, surge dentro da igreja Santa Maria Madalena de Canossa. Querida Santa, a tua lembrança nos ensina a alegria da caridade. Não podemos viver na tristeza e no egoísmo próprios do nosso tempo. Por isso, ajuda-nos a viver a caridade para com os mais necessitados ao nosso lado e a descobrir aí a face de Jesus Cristo crucificado. Amém. Santa Madalena de Canossa, rogai por nós. Primeira leitura. Leitura Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 14 a 32. No dia de Pentecostes, Pedro de pé, junto com os 12 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão. Então nós estamos vendo aí um homem iletrado, nós estamos vendo aí um homem medroso, né, que teve a experiência com Jesus Cristo, mas foi perdoado pelo Senhor, né? Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Então ele foi perdoado por ter negado Jesus 3 vezes, e na ressurreição do Senhor, o Senhor pergunta a Pedro se ele o ama, e sopra sobre Pedro e sobre os demais apóstolos o Espírito Santo. E depois também nós temos a realidade do Pentecoste, aonde o Espírito Santo foi derramado sobre toda a igreja. E começa ali a igreja como nós a conhecemos nos dias de hoje. Assim que recebeu o Espírito Santo, Pedro fica de pé, levanta sua voz e fala à multidão. Ele grita e fala em voz alta:
Homens de Israel, escutai essas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus junto de vós pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Ou seja, todas as profecias foram cumpridas. Tudo isso vós bem sabeis. Deus, em seu desígnio de previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós os matastes. Vós são os ímpios que a palavra pregava, as profecias pregavam desta forma, que os ímpios matariam Jesus. E vós sois esses ímpios. Vós o matastes, pregando na cruz. Mas Deus o ressuscitou Jesus, libertando das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Por quê? Como Jesus não teve nenhum pecado, não tinha como o corpo de Jesus permanecer na mansão dos mortos. Pois Davi dele diz, eu via sempre o Senhor diante de mim. Davi falava isso, pelos salmos, pois ele está à minha direita, para eu não vacilar. Alegrou-se, por isso meu coração exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que o teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Então Davi não estava falando dele mesmo, estava falando profeticamente de Jesus. Porque nós sabemos que Davi, até os dias de hoje, tem seu túmulo, tem sua ossada, tem sua referência, arqueológica, onde foi o túmulo de Davi e tudo mais. Mas no Jesus não, Jesus ressuscitou. Então Davi aqui no Salmo falava do próprio Senhor. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até os dias de hoje. Assim falava Pedro. Mas sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um dos seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Jesus Cristo que previu e anunciou com estas palavras. Ele não foi abandonado nas regiões dos mortos, e sua carne não conheceu corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disso todos nós somos testemunhas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Deus se fez homem, habitou no meio de nós, foi gerado no ventre de Maria para o mundo, e habitou no nosso meio, conheceu as misérias humanas, preservou-se de pecado, não pecou, conheceu a morte, e depois ressuscita, porque seu corpo não conheceu corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou dos mortos esse mesmo Jesus, e disto todos nós apóstolos somos testemunhas. É assim que encerra a primeira leitura de hoje. Evangelho. O Evangelho está em Mateus capítulo 28, de 8 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo, ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para Galiléia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos lhe foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos, não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiam de acordo com as instruções recebidas,
e assim o boato espalhou-se entre os judeus até os dias de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vemos aí no Evangelho de Marcos algumas inconsistências em relação ao que os sumos sacerdotes propuseram aos guardas, sendo eles então guardas do governo, né? No caso de Herodes, do governo, eles se dormissem e acontecesse alguma coisa na guarda, eles seriam punidos por pena de morte. Então o negócio ficou assim meio confuso, né? Como é que pode eles dormirem e não serem perseguidos então pelo rei para os matar? Então fica aí também uma inconsistência. Mas, de qualquer forma, está o exemplo. Os sumos sacerdotes se reuniram com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados para contar mentiras sobre Jesus. Então nós temos que estarmos bem firmes, porque alguns dos homens no meio do caminho, no meio dos séculos, no andamento da igreja, também são seduzidos pelo dinheiro e contam mentiras sobre Jesus. Alguns falsificam milagres em nome de Jesus. Outros pregam coisas que Jesus nunca pregou para atrair multidões a Jesus usando a enganação. Aqui no caso, a enganação foi para tirar de Jesus a alegria da ressurreição, né? O poder da ressurreição que foi dado a todos os homens. Eles tiveram que contar a mentira, falando que dormiram no seu guarda, no ato da vigília, e que os amigos de Jesus foram lá e sequestraram o seu corpo. Então é uma mentira usando o nome de Jesus. Vamos ficar atentos, ficarmos firmes. É tempo de ressurreição. E nós temos que ter muito cuidado com aquilo que se fala do nome de Jesus. Se fala de Jesus. Mas eu estou indo ouvir Jesus na minha igreja. Mas cuidado com a pregação, porque às vezes fala-se coisa que Jesus não fez e Jesus não quer. Então, Jesus não precisa que nós manipulemos as pessoas para achar que está acontecendo milagre em nome de Jesus. O verdadeiro milagre já aconteceu. Jesus ressuscitou. E a ressuscitação de Jesus nos traz a esperança da nossa ressurreição. Nós vamos ser ressuscitados da mesma forma que Jesus, vivendo o nosso batismo no Senhor, vivendo cada dia, um dia após dia, a nossa esperança no Senhor, como nos fala o Salmo de hoje. Guardai, meu Deus, porque em vós me refugio. Por isso, colocamos na mão de Deus todas as nossas dificuldades, pedindo a Santa Madalena de Canossa que nos ensina a ser humilde e levantar o nosso irmão ao nosso lado que está caído por falta de fé. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. E nessa oitava de Páscoa possamos viver intensamente o Cristo ressuscitado no nosso coração e que tenhamos a coragem que Pedro teve para anunciar o Jesus no meio de nós. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.